Eu sempre gostei de dançar nas festas, sempre tava me envolvendo, tinha dança. Eu amava fazer o meu programa da Xuxa. Eu era a Xuxa. Eu imitava o Michael Jackson quando eu era pequeno. Eu já gostava de dança. Não tem uma parte da minha vida que não tem a dança. Eu sempre tive muito ritmo, então eu sabia sambar desde criança. A Monique lá atrás começou a dançar com 7 anos de idade. Eu sempre gostei das artes, né? Eu chegava do colégio, tinha um horário do meu programa, todo dia às 6 horas da tarde, e tinha que ser antes do meu pai chegar. Então eu ficava lá na sala, dublando as músicas da Xuxa, chamava as atrações, que era sempre El Chan. Eu também era a própria Carla Pérez e a Sheila Carvalho. Qualquer festinha que tinha aqui no meu quintal, tipo assim, por exemplo, minha festa de 6 anos. Na hora do parabéns, tinha uma apresentação. Já era um show. Nunca pensei, gente, em ser artista. Eu já cheguei, inclusive, a jogar bola. Pois é. Eu sempre gostei de educação física. Comecei a fazer educação física, me envolvi com a dança. Através de um amigo, comecei a ter contato com a dança em 98. A época que o street dance, né, tomou conta aqui da Baixada. Me chamo Alexandre Soares. Quando eu comecei, me chamava Alexandre de Souza. Desde o início, já ganhei esse apelido de Chaveirinho. Meu nome é Vitor Hugo Rodrigues da Silva. O meu nome completo é Luciano Fernandes Mendes, porém eu tenho um nome artístico do Ômega. Meu nome é Luiz de Fernandes Trindade. Me chamo Rodrigo Assini dos Santos. Gosto de ser chamado de Rodrigo Assini. Meu nome é Leandro, sobrenome Leal, que é o que a galera mais conhece aqui em Duque de Caxias, é Leandro Leal. Me chamo Diego, conhecido como Zulu Tecnico. Meu nome é Monique Soares. Na verdade, meu nome completo é Monique Costa Soares de Souza. Nome de batismo, Monique Costa Soares. Nascido e criado na Mangueirinha. Nasci no bairro do Jardim Gramacho. Morava na Vila São Luís, quando eu era pequenininho. Eu já morei no Sarapuí. Sou nascido e criado do bairro Olavo Bilac. Jardim Leal, especificamente. Eu morei no bairro Pantanal. Aqui fica também Duque de Caxias. Duque de Caxias. Aqui em Caxias. Aqui em Caxias. Sou de Duque de Caxias. Aqui de Duque de Caxias, com muito orgulho. Sempre fui muito louco do esporte. Vôlei, judô, futebol, atletismo, tudo que vocês imaginam. Meu sonho era ser bombeiro. Gosto dessa profissão. Queria trabalhar na Petrobras, ser um engenheiro químico, alguma coisa assim. Mas na minha infância mesmo, não. Na minha infância eu queria ser a Xuxa. Ou a Angélica também. A gente sempre via futebol na televisão, né? E vira e mexe a gente descia pra rua pra jogar bola, alguma coisa, ou jogava bola ali naquele beco mesmo. Então, meu sonho, clássico. Eu quero ser jogador de futebol, pequenininho. Meu sonho era ser modelo, atriz, dançarina e coreógrafa. No meu quintal, onde eu sempre morei, tinha uma quadrilha que se chamava Sonho de Tadeu. E era uma quadrilha muito respeitada, que o meu pai era o marcador da quadrilha. Marcador é tipo o diretor, tipo o cara que vai puxar a quadrilha. Minhas tias eram costureira dessa quadrilha. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles dançavam nessa quadrilha. Eles eram par. Tudo tem dança envolvida, assim. Dançava o Rio de Janeiro inteiro e com 3 anos de idade, eu tava de figurino dançando no Sambódromo em um dos maiores campeonatos de quadrilha do Rio de Janeiro da época. Num projeto que tinha Jardim Escolar Arco-Íris. Tinha uma professora chamada Tia Ana, que eu chamo ela de tia até hoje. Sou muito grata por ela ter entrado na minha vida e me apresentado a dança de uma forma tão linda. Eu gostava muito de dançar e aí teve uma apresentação na escola, quando eu era da 4ª série. Uma professora minha deixou eu ensaiar a turma. Minha mãe falou assim, o que você quer de aniversário? Eu falei, eu quero entrar na aula de jiu-jitsu. Paga essa mensalidade pra mim? Pago. E aí, fui eu fazer, ó. Cheguei na recepção, me apoiei e falei assim, ó, quero fazer aula de jiu-jitsu. Mas aí estou ouvindo um som que vem aqui, ó, da minha esquerda. Quando eu olho, na época era chamada aula de street dance. Fiquei apaixonado. Falei pra recepcionista, esquece, não quero jiu-jitsu, quero aquilo ali. Esse foi o meu primeiro contato, foi paixão à primeira vista. Ela pegou as meninas de várias turmas que gostavam de dançar e criou um grupo. Ela levava a gente pra apresentação, levava a gente pra mostra de dança. Foi a primeira vez que eu consegui ter o contato com a dança para além das festas de colégio, né? Eu já gostava de ver apresentações de um grupo chamado Dança de Rua do Brasil, que pra mim foi um grupo muito importante pra eu iniciar nessa área das danças urbanas. E o único contato que eu tinha é quando ia na televisão. Então eu lia muito na Hebe,
dançar e eu gostava de ver movimentações de braços, de movimentos fortes, marcantes, mortal. Eu sempre gostei, mas não sabia. Se eu era criança, eu tinha o quê? Uns 8 anos na época. E aí eu não sabia onde tinha essa aula e não sabia qual era o nome. Quando eu tinha 11, né, pra 10, 11 anos, eu vi meu primo dançando break. Aí dançando break no papelão, né, que não tinha Decoflex naquela época, era um papelão, esticava um papelão e dançando, rodando no chão. Falei, pô, maneiro isso, hein? Na minha transição de uma juventude, de uma adolescência bem conturbada, né? Eu fui num projeto social lá na favela do Lixão, em Duque de Caxias, onde eu conheci realmente a nata da dança. Quando eu tinha 11 anos, se eu não me engano, surgiu um professor chamado Antônio Carlos, que ele foi dar aula no projeto social de dança de rua. E aí eu lembro, como fosse hoje, né? Tinha a lista de nomes de participantes. Número 1 lá era o meu nome, Alexandre Souza. Eu fui o primeiro a me inscrever. Em 2003, minha prima chegou pra mim e falou assim, estou dançando num grupo de dança. E eu achei a sua cara. Vamos lá comigo ver? Eu tava sem nada pra fazer, peguei e fui, era o fim de tarde. Cheguei lá, era um grupo de lamba aeróbica. Na época, A lamberóbica era muito forte, meu amor. A minha primeira aula foi de lamberóbica. Nessa época, tinha muitos grupos de lamberóbica, muitas apresentações virtuosíssimas. Você tinha uma influência de El Chan. Eu tentava ficar reproduzindo ali as danças do jacaré, meu amor. Do El Chan. e aí eu cheguei lá, eu sentei e eu aprendi todas as coreografias que eles ensaiaram olhando. Todas. E quando a gente chegou em casa, virei pra minha prima e falei, poxa, eu aprendi todos os passos. Aí ela, o quê? Aí eu dancei pra ela todos os passos. E no outro dia ela me levou no ensaio e ela fez eu dançar no grupo inteiro. E aí que eu entrei pro grupo. E eu comecei dessa forma. Eu tinha 13 anos de idade, eu acho. Até eu chegar na escola de dança, convidado por um outro amigo também, que lá eu fui me descobrir no cenário da dança. Minhas tias falavam, não, esse menino tem que ir pra uma academia de dança. Querendo ou não, eu falo que eu sou privilegiado, porque aqui dentro de casa eu tive apoio dos dois. Tanto do meu pai, quanto da minha mãe. E aí tinha uma tia minha, que é a irmã mais velha, e ela morava perto de uma academia, que era a Academia de Dança Andresa Cruz. E aí, meu pai e minha mãe resolveram me levar lá. E foi assim, pô, encontro. Eu fiz o teste, a mulher gostou. Na outra semana eu já tinha ganhado bolsa, fazendo todas as aulas da academia. Nessa época eu tinha 7 anos de idade. Não era um projeto social, mas era uma coisa que geralmente as escolas de dança proporcionavam pra meninos, porque não tinha muito meninos nas escolas de dança. Na época, eu era um dos únicos meninos que se jogava pra dançar, que nessa época nem todos os homens dançavam. Eu era, a maioria das vezes, era o único homem. Tinha esse preconceito. Então, assim, a gente percebia os olhares. E logo depois que eu entrei, que eu passei nesse teste, teve um teste pro Xuxa Só para Baixinhos 1. Porque essa academia de dança Andresa Cruz, a Andresa Cruz, era a Paquita da Xuxa. A única Paquita de Caxias. Primeira vez que eu fazendo aula foi no Coca, que foi com a professora Sheila. Foi onde eu comecei a gostar da coisa. Foi uma coisa que, sei lá, mudou mesmo a minha visão, assim, de sonho, de proposta, aonde eu poderia ir, como que eu poderia chegar. Um cara que entrou com um projeto de dança na escola, que era o Mark, né? Começou a dançar uns pop, mostrou uns wave lá e eu, caraca, isso é legal. E aí o projeto era todo sábado, tá ligado? Na escola. Só que eu não tinha nem dinheiro de passagem, não tinha nada pra ir. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Aí às vezes eu ia de ônibus, raramente, mas a maioria das vezes foi a pé, né? E aí às vezes eu chegava em casa às 5 horas da tarde, ficava esse período todo vivendo aquilo dali, né? Fazendo a aula, aprendendo. Tinha um cara que era o professor Peterson Lopes. Ele foi o cara que me ensinou o começo, tipo assim, de entender como é que é uma contagem, como é que é dinâmica de energia, como é que é a presença de palco, como é que é a maldade na hora de entrar, como é que é a hora de estar preparado, o profissional de chegar na hora. Ele era um professor, tipo assim, sensacional, de uma didática incrível e de um olho desse tamanho quando você errava, porque ele fazia assim, aí você já se cagava tudo, isso era incrível. E a tia Ana sempre tratou a gente com muito amor. Eu lembro que às vezes a gente errava a coreografia, tava insegura e ela sempre falando, vocês estão lindas! Sempre elevando a nossa autoestima, sempre trazendo assim que a gente ia conseguir chegar mais longe, que a gente ia conquistar, né, muitas outras coisas. Eu guardo a tia Ana com muito carinho no meu coração. Aprendi lamberóbica, aí eu vi que não era essa ali que eu queria. Aí depois teve uma aula de coreografia. E depois teve uma aula de break, que era de chão. Eu achei também legal. Essa primeira aula foi o Mark que deu, e depois foi o Sorriso.
Dei uma aula de top rock e giro de cabeça. Eu tinha 14 anos na época, quando eu comecei a fazer aula, assim, de fato. Eu já fui começando a entender que, tipo assim, eu precisava me dedicar mais nas aulas. Eu já fui começar a criar essa ideia de, tipo assim, bailarino completo, porque eu tinha que fazer jazz, balé sapateado, dança flamenca, street dance, que na época era street dance, é importante ressaltar. Então eu passava a semana inteira na academia, dava um descanso pra minha mãe, que eu não era quieto, e tava me exercitando ali, trabalhando a minha mente, já direcionando numa parada que já ia pra um lugar de profissional. Fui me identificando, me desbloqueando, né, vencendo algumas barreiras que eu tinha, porque eu fui obrigado a fazer balé, fui obrigado a fazer jazz, fui obrigado a fazer sapateado, mas o que eu queria era só a dança de rua, que na época se chamava street dance. As danças urbanas era vista como uma forma marginalizada, né, como pessoas sem conhecimento, né, tinha a estrutura do balé como referência estrutural de todas as danças. Aquilo ali tava tão visceralmente ebulindo no meu corpo, mesmo não entendendo a complexidade do que era a cultura da vivência hip hop, das danças urbanas, mas eu só queria dançar. A dança é minha vocação. A dança é sobre você ter o acesso à sua liberdade. A dança você consegue gritar sem gritar. Você consegue, sei lá, sentir uma dor sem sentir dor. Você consegue tomar um tiro sem tomar um tiro. Era uma coisa que era boa, que eu me achava, que eu me encontrava, que eu tava num lugar onde eu realmente, tipo assim, me sentia livre. Eu vim no mundo pra fazer isso. Sem mais. E aí, por volta de 10 anos, por aí, a minha mãe me colocou numa agência de modelos, até eu conseguir fazer meu primeiro comercial. De 7 para 8 anos, eu já tava tendo meu primeiro trabalho com dança. No Xuxa Só para Baixinhos 1. Hoje em dia, muitas pessoas me encontram e falam isso. Tipo, quê? Você é o pretinho do Xuxa Só para Baixinhos 1? Meu Deus, eu era você, meu DVD. E eu fico, tipo, caraca, muito emocionado, porque isso é muito legal, assim, tipo, de saber descobrir hoje em dia, sabe? Eu acho que isso já vai trabalhando ali a cabeça, né? Minha primeira apresentação foi no Praça do Parque Araruama. Foi uma noite fria de junho, eu lembro até hoje. Não tive apoio. Tinha consciência de que eu era uma criança viada, mas eu achava que eu dançando axé, isso poderia me trazer certos tipos de preconceitos, principalmente dentro da minha família. Então, meio que eu escondia isso. E acabava não procurando ajuda também. E aí eu só abri isso pra esse segurança que ficava lá na rua, eu nunca mais encontrei. Falei pra ele, poxa, eu queria muito dançar, é isso que eu gosto de fazer. E aí ele me deu R$50 pra eu comprar minha roupa. Os meninos estavam de calça preta e blusa branca. E eu, como eu era o mascote, eu ainda tive essa sacada. Eu falei assim, eu vou comprar minha roupa invertida da deles pra eu me destacar deles. Tinha muita gente, eu lembro. Veio um momento muito grande dentro acho que do Brasil todo, né? As boy bands, né? Que era o Backstreet Boys, NSYNC. Que era Backstreet Boys. E começava a fazer cover, né? Junto com uma galera. Vamos fazer cover. Aí juntou uma galerinha que já dançava, mais ou menos, e fomos fazer cover. A gente achava que a gente era B2K. Assim. Só por alto. Estava saindo da Andresa Cruz, voltando pra casa. Passei em frente ao Clube dos 500, escutei uma batida. Uma porradão. Eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Olhei assim, vi uma galera com umas roupas enormes, uma blusa até o joelho. Olhei assim, falei, gente, coisa estranha. Gostei. Entrei, cheguei lá, tava rolando uma batalha de freestyle com os grandes nomes do hip hop no Rio de Janeiro, na época em Duque de Caxias, na minha cidade, da onde eu vim. E no momento quando eu entrei, tinha um cara que tava batalhando, que era o Jazz Chocolate. E eu, cara, mano, o que tá acontecendo? Vi aquilo naquele dia, fiquei com a minha cabeça a milhão, voltei pra casa desesperado, louco, tipo assim, o que é isso? Dormi, acordei, saí de casa pra ir pra algum lugar. Quando eu tô saindo de casa, olho pro lado da minha casa, vejo um mano passando na rua. Quem é o mano? O Jazz, que tava ganhando a batalha ontem. Falei, não é possível. Juntei com o Jazz, que morava aqui perto da minha casa, e comecei a treinar hip hop enlouquecidamente. Com 3 meses, o meu primeiro professor e primeiro coreógrafo, chamado Ed Marx, me fez o primeiro convite para eu participar do meu primeiro grupo de dança, chamado Magic Dance. E dali, do Coca, eu conheci o Magic Dance. Ele olhou pra mim e falou, cara, você leva jeito. Ele começou a me incentivar. Ele falou assim, vou te levar pro meu professor. Aonde que ele levou pro professor dele, que é o Dimas.
fui fazer aula de dança com o Ed Marques na Freitas. E não consegui bolsa pra fazer aula de dança, então só fiz uma aula de dança com o Ed Marques. Aí eu conheci o Dimas. O Dimas, ele é um profissional excelente, assim, me ensinou muito. Ele que me deu as primeiras bases. Meu nome é Marcelo Dimas, conhecido no mundo da dança como Dimas Dance. Eu fui estudar no centro de Caxias. Aí o mundo abre. Você sai de um interior de Campos Elíseos, você acha que é um mundo novo, né? Tudo diferente, principalmente na época, 1995, 96. Fui chamado para poder fazer parte de uma gincana no Colégio Casimiro de Abreu, que todos conhecem como Coca. Só que eu não fui lá para dançar, até porque eu nem sabia dançar direito. Eu fui para cantar. Fui cantar a música do MC Massinho, fui lá, fiz parte, representei a turma, a Rosana Batista. Me viu assim, falou assim, cara, você dança hip hop? Você tem um estilo e tal. Eu falei, eu? Tenho estilo? Eu não sei nem o que é estilo de hip hop. Não, você deve dançar pra caramba e tal. Eu falei assim, não. Quando fala assim, quando vem com essa humildade assim, é porque dança muito. Faz o seguinte, dá um pulo lá na minha academia, na época, Academia Líder. Vamos lá, faz um teste com a gente lá, vem treinar com a gente e tal. Eu falei, mas olha, eu não sei dançar. Eu comecei a querer conhecer mais sobre a dança. E eu pedi a oportunidade de uma aula durante semanas, quartas-feiras. Alguns anos passados, uma pessoa falou assim, cara, você cursou o quê? Por que você não faz educação física? Foi quando entrou na minha vida, mais uma vez, o Colégio Casimiro de Abreu. Consegui um desconto nessa escola e lá comecei a fazer um outro segundo grau técnico de educação física. Comecei a dar aula lá também, de educação física e também de street dance. Antigamente era street dance, não era dança de rua. O leque começou a se abrir e eu comecei a querer melhorar mais a cada dia. Eu resolvi me lançar nessa vida. Aí dali eu estava com outra mentalidade, de realmente trabalhar com um grupo de dança de rua. E daí eu comecei a abrir mais a minha cabeça, comecei a conhecer mais pessoas. E ali eu montei o Dimas Dance, o primeiro grupo de dança. Comecei a fazer aula, ganhei uma bolsa, fiquei fazendo aula lá com ele e aí fez um teste comigo. Aí ele falou, ele leva jeito sim, ele vai ser nosso mascote, então eu entrei num grupo adulto, chamado Dimas Dance. O primeiro grupo que eu tive contato chamava Techno Street. Dentro desse grupo já tinha uma galera aí, tá até hoje atuando, né? Flávio Soul, né? O próprio Gel, Bia Pop, uma galera que na época já era bem forte. Eu, um adolescente, cheguei no grupo, fiz a audição, na época não era audição, era realmente você tinha que aprender lá, fazer um processo, e onde a dança insere na minha vida. Fui passando por grupos de lamba aeróbica, até que eu caí numa companhia de competição. O nome da companhia era Lamba Show Aerodance. Ela não só competia, mas ela também dançava nas festas de rua. Achava o máximo o trabalho deles, e até que a dona do grupo me viu dançando numa festa de rua, ela ficou me olhando, me convidou pro grupo dela. E aí eu conheci os festivais de dança, tive o meu primeiro contato com as danças urbanas, comecei a ver as outras danças como funcionavam, e ali eu me encontrei. A academia tinha um grupo de dança que a gente conseguia ir no programa da Eliana em São Paulo. Então era legal eu com já talvez 9, 10 anos poder pegar um ônibus e ir pra São Paulo pra ir dançar num programa do SBT. Pô, isso é muito legal, sabe? Nessa agência de modelos tinha um grupo de dança e eu fiz teste para entrar nesse grupo. E aí eu entrei para o grupo de dança dentro da escola de modelo. E nesse grupo eu conheci uma mãe de um dos agenciados que ela tinha um grupo aqui de Caxias que se chamava Pop Show. E aí ela falou pra minha mãe, olha, eu tenho um grupo em Caxias de crianças, né? Crianças, pré-adolescentes, assim. Tem aula de dança, se apresenta, enfim, é um grupo de apresentação de criança. Leva ela lá pra conhecer e tal. Foi quando eu fui, e aí foi quando eu tive contato com o pessoal aqui da Baixada que fazia esse tipo de arte que eu queria, né? E aí eu entrei no grupo Pop Show. Nesse grupo eu conheci o Alexandre Chaveirinho. E ali foi quando eu tive as primeiras oportunidades de conhecer outras pessoas, de vir mais pro centro de Caxias. Daí começa a aparecer pessoas na minha vida. Porque como eu dançava em muitos lugares, Tinha uns festivais com força aqui em Caxias. Dentro da cidade tinha os festivais do Coca, Festival de São José. em outros colégios, Colégio São José, Colégio Líbano Brasileiro, Do Coca, de São José. Colégio Casimiro de Abreu, Colégio Antares. São grandes escolas da época onde aconteciam grandes eventos. Eram os festivais que tinham mais forte aqui dentro da cidade. E ali apareciam também grandes dançarinos. Já acompanhava a cena das danças urbanas aqui de Caxias por conta dos festivais, né? Foi quando eu resolvi conversar com o Júlio Molina e o Ed Marques.
Eu tinha um grupo, ele tinha outro grupo. Pouquíssimo tempo depois de Magic Dance, outros 2 grupos resolveram se unir. Ed Marques do Magic Dance, Marcelo Dimas do Dimas Dance e o Júlio Molina do Techno Street. E aí foi a primeira formação do União Street. União de 3 grupos, que era a galera que tinha em cena na época, né? Foi um grupo principal aqui em Caxias, um grupo que representava Caxias em outros estados. O meu Magic Dance, o grupo que eu fazia parte, eu acho que tinha 6 pessoas, 7 no máximo. E de repente você estar inserido numa companhia de mais de 40 pessoas. Aí a gente começou de verdade. Até que em 99 eu encontro o Gel, e aí eu já tinha um nome, porque eu já estava me apresentando em vários festivais. O Gel me apresenta o União, eu entro no União Street, e aí em 99 eu começo a me apresentar dentro com o União, até eu chegar realmente dentro da cultura hip hop. Dali começamos com algumas competições grandes, competições na Rio Sampa, maior casa de show do Rio de Janeiro durante décadas. Competição também na Pirâmide. Nós tínhamos a possibilidade de competir com todo o grupo ou dividir o grupo para poder ficar pelo menos entre os 3 primeiros. A gente montou um trabalho de competitivo de duplas. E ganhamos. Quem ganhou foi a Prata da Casa, que foi o Flávio Sul e o Márcio. Era a dupla que tinha na época. E foram para Disney World, nos Estados Unidos. Aquilo ali foi top, né? O grupo era muito bom, muito bom. Então a gente pode ramificar mais, a gente pode abrir mais o leque na Baixada. E daí a gente conversou com o Leandro. E eu montei um grupo infantil mesmo de dança de rua. O União Street Kids. Onde era só com criança, não trabalhava adulto. Nesse grupo eu tive a oportunidade de conhecer o Leandro Leal, que era uma das pessoas que estavam ali naquele grupo liderando as crianças, né? Ele era um dos professores, coreógrafos, e me convidou para eu poder participar de um grupo de dança, que era a União Street Kids. Então, meu primeiro contato com as danças urbanas, com o hip hop, né? O hip hop, street dance, enfim, foi no grupo União Street Kids. Foi uma outra descoberta. Ele começou a falar uma vivência que eu falava, caraca, eu vou viajar. E aí eu fui pro mundo de festivais de dança, pra viagens, aquela correria de grupo, de apresentação, de mandar fazer figurino. E aí eu amei esse universo, né? Não perdia um ensaio, não perdia uma aula. Fui tendo contato com outras pessoas, fui tendo contato com novas oportunidades. União Street pra mim foi e é uma das coisas mais importantes em todos os sentidos que vocês possam imaginar, no sentido semântico e literal da palavra. Eu conhecia os grupos. Eu já tinha amigos que já dançavam no União Street, não me queriam por preconceito de eu ser da lamba aeróbica e também por ser gay. Não haviam gays assumidos, porque eu já era, por mais que eu fosse muito novo, eu já era gay, eu já namorava, eu já era bem espalhafatoso, eu já chegava nos lugares e aí até eu entrar na companhia foi um processo. Eu entrei pro União Street Team e eu fui ali aprendendo até eu ir pro União Street mesmo. Já era 2006. Tinham muitos grupos aqui em Caxias. Esses grupos me chamavam, me contratavam muitas das vezes para poder fazer um direcionamento de movimento e até algumas criações, assim. Conheci o Vitor Vi Rodrigues. A gente hoje é um carne. A gente se conheceu assim de uma forma muito aleatória. Como trabalhava com as danças urbanas, ele trabalhava com lamba aeróbica. E ele foi uma das surpresas, se não a surpresa mais positiva. Foi quando foram surgindo ali para essas crianças muitas oportunidades, até muito mais do que para os adultos. E onde eles se destacaram mais ainda quando o Leandro conseguiu a oportunidade, junto com o Fly do You Can Dance, levar essa galera na Xuxa. Aí pronto, explodiu. Bum. Aí eu levei 18 crianças pro Gente Inocente para fazer essa audição. Dessas 18, ficaram 16. Ele levou pra fazer um teste pra fazer um programa chamado Gente Inocente. Daí em diante, as coisas começaram só a melhorar. E aí eu fiz esse teste, passei nesse teste, fiz um programa piloto, Gente Inocente, que era com o Márcio Garcia. De vez em quando eles ligavam, falavam assim, vai ter um ensaio pra dançar, pra se apresentar e gravar dia tal. Você pode? Ia lá, então eu comecei a ter esse primeiro contato com televisão. Caio Nunes foi um grande padrinho do trabalho da gente, que ele era maravilhoso, né? Que ele chegava e falava assim, Leandro, tô precisando muito de você. O trabalho é pra semana que vem. Ó, a música tá aqui. E aí a gente tinha que coreografar dentro da música que ele tinha. A gente era puxado para programas, shows, e cada um ganhava seu dinheirinho dessa forma. E aí eles fizeram DVDs, fizeram os trabalhos dentro da TV.
Eu tive minha faculdade com 14 anos, na dança, assim, na vida real. Esse programa, ele me preparou e fez eu abrir os olhos para me preparar nesse meio artístico. Porque lá eu tive contato com todas as modalidades. Tinha um quadro também chamado Dança do Chuveiro. Eu até participei com um amigo dançarino, que é o B-Boy Sonic. E aí quem tava no jurado era o Fly, que era o coreógrafo da Xuxa. Na época ele tinha um grupo chamado Weekdance. Cara, Fly ficou apaixonado pelo Chaveirinho. Queria levar ele embora. Chaveirinho e o Sonic. Vou levar os dois comigo, que não sei o que, a gente vai fazer a apresentação no programa da Xuxa pra dançar. E aí ele conversou com o Leandro, aí tava tudo organizado pra poder levar o grupo pra se apresentar na Xuxa, desde que... Uma semana depois, pegou fogo. Olha isso. Mas daí em diante as portas se abriram. Ele me apresentou pra sair em programas tipo Esquenta, Cheio de Chá, Malhação, Didi. Eu fiz vários quadros dentro da Globo. Aí chegou um momento que eu até virei dançarino da Xuxa, fiquei acho que uns 2 anos dançando com a Xuxa no programa dela. Fiz o show Xuxa Festa, um torneio pelo Brasil, chegou a ir pra fora do Brasil também. Então, desde novo, eu já percebi que eu queria viver de dança. Todas as possibilidades que a dança nos propiciava nessa época pra gente poder mostrar o nosso trabalho, a gente estava numa festa junina, a gente ia lá dançar, festivais de dança, a programas de TV, e a gente estava super feliz. E no ano 2000 já estava consolidado Chaveirinho, Monique, entre outros, na Xuxa. Ficaram durante muitos anos lá, fazendo corpo de balé infantil. E crescendo, né? Claro. E abrindo também novas portas. Leandro Leal, durante muito tempo ele continuou com o União Street Kids. Fiquei nesse grupo por um bom tempo. Quando eu fiz 12 anos de idade, meu pai faleceu. E desestruturou a nossa família, né, de uma certa forma. E eu fiquei assim, sem chão, né, sem saber o que faria. 2 adolescentes. E aí eu tive que sair, meu irmão também saiu da atividade dele, e aí eu me ausentei. Com isso, a Monique, ela ficou, sabe, sem essa motivação de estar voltando para a dança, com o tempo afastado. Então, acho que 1 ano, pelo menos, eu fiquei sem fazer parte do grupo. E chegou uma parte ali que a Lamba Aeróbica estava financeiramente sendo mais rendável. E daí eu resolvi montar o Lamba Street. Então tinha União Street e Lamba Street. Aí teve um racha dentro do União Street. E depois de você estar convivendo há mais de 6, 7 anos com essas pessoas, a separação é muito dolorosa. Os coreógrafos de referência, Dimas, Júlio, Edmar, saíram. E União Street ficou, da raiz foi a Cine, eu, o Buki, Carol, Márcio e Cipriano. Essas 6 cabeças, que eram os mais antigos, né? Depois o grupo meio que se separou. Ali no momento foi muito difícil pra mim, porque na minha cabeça tinha que durar pra sempre. Eu era completamente imaturo. Como é que eu vou entender que o estilo que você faz é diferente do meu? Porque a gente foi se redescobrindo. E mais do que estilo, as pessoas começaram a galgar as suas próprias vivências. Então, esse é um processo que eu confesso pra vocês aqui, que foi muito delicado. E só depois que a gente vai entender tudo isso. E hoje, obviamente, a gente tem uma mentalidade muito mais tranquila. Aí é onde eu montei o Independente Street. Uma qualidade muito boa também, infantil. O braço direito era o Chaveirinho. Assumi como coreógrafo junto com ele. E aí depois ele ficou só como diretor, eu segui como coreógrafo. Ele participava de várias competições, né? E foi para uma competição na Xuxa. Era o grupo forte da Baixada Fluminense, assim, era conhecido em todas as competições. Ganhamos o Festival da Xuxa, né? O show de talentos de dança de rua. A maioria das vezes a gente ganha com todos os troféus. Passou um tempinho, eu entrei pra aula de Lamba Aeróbica. Com 14 anos, eu estava nessa aula de dança do Dimas, fazendo aula e tal. E aí eu encontrei o Chaveirinho. O Chaveirinho chegou lá na porta da sala, assim. E aí eu lembrei dele. Eu falei, nossa, Chaveirinho, ele dançava comigo e tal. E aí quando eu encontrei o Chaveirinho, eu reencontrei a galera toda da dança, eu reencontrei o que eu gostava de fazer, aquela vivência, aquela loucura de festival, enfim. Com 15 anos a gente começou a namorar. Viajei, fui pra festivais como Joinville, Curitiba,
Tudo namorando com um chaveirinho que tava ali no grupo comigo. Minha mãe confiava nele de olhos fechados. Então, viagens, eu comecei a viajar sozinha, com o grupo. Ele me convida pra ir pra uma audição. Nunca tinha feito audição na minha vida. Mas eu era daquela que, vambora. Mas vambora. Nada mais, nada menos do que um longa-metragem, um filme dirigido por Lúcia Murat, que era um musical brasileiro. Olha que maneiro, dança de rua, de duas facções diferentes. Como se fosse Romeu e Julieta, só que ao invés de ser Montecchios e Capuletos, era de facções diferentes. Dentro de uma comunidade. Se passava na Maré. E aí, nessa audição, praticamente o grupo todo fez parte. Passei na audição. O trabalho de Duque de Caxias, pra época, foi um marco, né? Que assim, a gente fez praticamente 40% do elenco. Sabe quando a ficha cai, assim, você já tá no negócio? Então, além de eu entrar no projeto sendo dançarina, eu também entrei atuando. Então, ali tinha a Monique dançarina e tinha a Monique atriz. Fui abrindo mais meu horizonte para as danças. Fiz grandes amigos que eu vou levar pra vida toda. Foi incrível. Quando eu tinha 16 anos, desse mesmo grupo que eu fazia parte, Independent Street, um amigo meu falou, vai ter um concurso da Nike. Quem ganhasse o concurso iria para Los Angeles ter aula com o Craig Schmidt, eu acho. Era um dos coreógrafos da Nike na época. O concurso era de toda a América Latina. Tinha muita gente que tinha se inscrito nesse concurso. Tinha que fazer uma dança, uma coreografia, pode ser coreografado ou um improviso em cima de uma música X que a Nike dava. Ele fez o vídeo, ele editou o vídeo, ele botou a música no vídeo, colocou no YouTube, ele fez todas as visualizações, porque ele entrava e ficava assistindo meu vídeo, porque tinha que ter número de visualizações, e umas regrinhas assim, e eu ganhei. Eu e mais uma menina da Argentina, eu acho. Quem me ligou foi o Leandro Leal, coreógrafo do grupo na época. Monique, sabe aquele vídeo que você fez, aquele concurso, neguinha, que você participou? Tu ganhou. Aí eu, mentira. Era quase assim, arruma a mala e vamos pra Los Angeles. Só que na época o consulado tava fechado, eu não consegui tirar o visto. E aí, em contrapartida, eles me mandaram pra São Paulo, pra ficar quase uma semana lá. E foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. E foi a primeira vez que a minha mãe andou de avião na vida dela. E foi mérito meu, sabe? Eu nem sabia, sabe, como agir. Fui patrocinado por uma época pela Nike, ganhando vários tênis, roupa e toda assistência que eles poderiam me dar. Meus amigos me chamavam de Monike, porque eu tava ali envolvida com as questões da Nike. Então, assim, a dança, ela me proporcionou esse contato para além das fronteiras que eu tinha ali do meu bairro, sabe, do meu município de Duque de Caxias. Então, eu ensaiava no centro da cidade, eu vivenciava outras coisas, então me abriu muito os meus horizontes. E nessa de estar conhecendo as pessoas, de estar nesse mundo, né, da dança, no ensaio, que a gente ensaiava na academia, eu conheci o grupo chamado Performance Street, e ali foi o meu incentivo de dança, porque eles viviam isso. Eles ainda estudavam, mas eles viviam dança. E aí eu fui assistir minha primeira batalha, que foi o Hip Hop Rio, lá na UERJ. Foi a primeira vez que eu andei de trem, assim, o cara, tô indo de trem e conheci um bagulho, caraca, show. E aí lá eu conheci o universo da batalha, eu vi o Flávio Sou, o Ursão, foi um contra o outro. Caraca, que isso, cara? Tipo assim, pra mim eram vários personagens, assim, aparecendo. Eu, caraca, maneiro. Porque eu nunca tinha feito nada, tá ligado? Eu não tinha nem ido à praia, pô. Não sabia o que era praia. E isso eu já adolescente, gente. A partir dali, eu fui no ensaio. Aí eu conheci Chaveirinho, Monique, David, o Joe, o Menor, que é tudo a galera do Independent. Eu peguei a coreografia, mas eu não cheguei a me apresentar porque eu não tinha grana pra ir em todos os ensaios. E como eu ia tudo a pé, não tinha como eu ficar canelando tudo, né? Tipo assim, o Duli, ele saía da casa dele no Sarapuí, vinha andando, passava aqui nessa saída aqui perto de casa, a gente ia andando, a gente ia ensaiar lá no Raul Cortez, no centro de Caxias, e voltava andando, conversando, nem sentia. A gente não tinha condições, muitas das vezes, de pagar uma mensalidade para poder utilizar o espaço. Então, o Clube dos 500, o Centro de Esportes, a Vila Olímpica daqui de Caxias, o Colégio São José, o Roberto Silveira, foram poucas as instituições que abriam espaço para que a gente pudesse construir tudo isso que a gente acreditava e que a gente ama e amava, que era fazer arte, fazer cultura. E não pense que eu tive apoios, porque eu não tive. Eu acredito que a minha vida foi bem privilegiada pelo apoio que eu tive dos meus pais. Porque diferente de todos os meus amigos,
ou um ou outro não tinha esse apoio, ou era, tipo, sempre aquela coisa de, tipo, pô, mas você vai ganhar dinheiro como? Ah, mas você vai viver disso como? Ah, mas você... Não, aqui em casa era assim, é isso que você quer? É isso que você gosta? Vai. Tipo, às vezes só tinha R$5 da passagem aqui em casa. E eu sabia que só tinha R$5, mas eu tinha que ir pra academia. E aí, meu pai me dava o dinheiro e falava assim, amanhã é outro dia. E amanhã era outro dia, e tinha dinheiro e arrumava e as coisas, tipo, andavam, sabe? Pelos meus pais, né, isso não ia dar pra frente. Ela mesmo, diversas vezes ela perguntava quando eu ia começar a trabalhar. Pô, isso batia lá na mente de uma forma revoltante, porque eu só sabia fazer aquilo. Eu não sabia fazer mais nada sem ser treinar. E aí vinha minha mãe com essas falas que também repercutiram de uma forma muito negativa. Em vários momentos eu parei, só que eu tinha uma avó que ela falava o contrário. Ela, se você acredita, vai. Se você pensa em viver disso, vai, busca, mas estuda. Se eu falar pra você quantas as vezes que meus pais foram me ver, o meu grupo dançar, o meu trabalho ser feito, nenhuma vez. Isso é triste dizer. Esse apoio dentro de casa eu não tinha, mas eu tinha de outras pessoas, do meu grupo, dos pais, das minhas crianças, né? Então, dentro de casa, era assim, pô, legal, maneiro, tá na televisão aí, tá ganhando quanto? Pô, fulano tá lá na televisão e aí, te deu alguma coisa? Teve uma época que eu quase parei de dançar. Eu pensei em desistir, falei assim, não quero mais nada disso não, eu não consigo comprar minhas coisas, eu vou começar a trabalhar. Vou trabalhar de carteira assinada. Já tive também vários momentos para desistir, né? Fato. Teve momentos que, assim, questão financeira, família. Eu tava desmotivado, né? Algumas coisas aconteceram na minha vida, eu falei, quer saber, não tá dando certo pra dançar pra mim, eu vou acompanhar só. Eu não vou coreografar mais, não vou dançar, só vou ver. E daí em diante as coisas, né, da minha vida foi tomando outro rumo, outros rumos. E a galera foi crescendo, pegando responsabilidade. E o trabalho foi que está aí hoje. Eu era muito novo, ainda não trabalhava ainda, então para conseguir as coisas eram muito difíceis. Eu tinha que arrumar um bico, vinha aquela vontade de desistir e eu, não, vamos lá, vamos conseguir. Aí eu fui trabalhar de montador de andaime. Eu carregava, descarregava caminhão e eu via que eu tava jogando meus sonhos todo fora, porque nessa época eu já tinha ganhado batalha, só que eu parei tudo pra trabalhar. Teve uma vez, a gente ia fazer uma apresentação e o figurino era de vinil, a roupa era de vinil, um tecido caríssimo. E como é que eu ia conseguir esse dinheiro pra fazer essa roupa? E aí um menino que eu namorava na época, ele trabalhava em um chiqueiro, e ele conseguiu um chiqueiro pra eu limpar uma fossa desse chiqueiro pra eu conseguir R$200. E eu limpei a fossa, eu lembro do cara me pagando dinheiro e eu indo imediatamente no centro da cidade comprar o meu tecido. Essa vontade de estar lá, de estar em cima do palco, numa competição, com os meus amigos, que ali já era uma família pra mim. Apesar dos preconceitos que havia, peguei esse dinheiro e fui viajar. Paguei o ônibus, tudo direitinho, pra ir dançar lá. Foi muito marcante isso pra mim. Eu nunca quis permanecer e estagnar. Chegou um determinado momento que eu falei assim, cara, aqui eu não tenho mais forças para poder continuar. Eu preciso pensar um pouquinho em mim. E foi aí onde eu desbravei os limites do município, conheci outros trabalhos, ingressei em outros grupos. Porque ser periférico, ser gay, muitas das vezes você era cortado dos trabalhos, muitas das vezes você não participava de determinadas coisas, porque as pessoas te colocavam dentro de um rótulo e achavam que você não era capaz. As pessoas eram cruéis também nessa época. Eu ouvia de que eu era ruim, eu ouvia de que minha dança precisava muito melhorar, de que eu só reproduzia coisas do YouTube. Fly foi uma dessas pessoas que foi contra essa maré. Foi um cara que a gente viu de fato como referência, que era um cara que saiu
das danças urbanas, dançava na rua, trabalhava em mercado, sabe? E foi tendo a oportunidade da vida dele, foi crescendo, teve a oportunidade na Xuxa, foi se transformando em bailarino foda, virou diretor da Globo. Só que a gente começa a ter contato com outras pessoas. E aí eu conheci uma companhia chamada Rio Hop Dance. Pra mim foi o divisor de águas. A Aline Amado tinha me chamado para fazer um trabalho com o nome de Rio Hop e eu fiquei muito honrado, eu era muito novo, né, nas danças urbanas. Uma oportunidade de dançar na Ilha do Governador e ali eu comecei a conhecer mais pessoas, minha mente meio que expandiu. Eu comecei a ter ambição para mercado e foi nesse período que eu tive contato com as danças acadêmicas. O Assine me levou para a escola da tia Adriana, aqui em Caxias, porque eles tinham um projeto chamado Homens que Dançam, e aí eu tive aula com profissionais que eu nunca vou esquecer na minha vida. Mas, na verdade, eu só fui cair dentro do mercado muitos anos depois, porque eu não tinha perfil para os trabalhos, sabe? Os trabalhos pediam pessoas másculas, por mais que fossem gays, mas o mercado pedia gente máscula. E foi aí que eu trabalhei de entregador por 4 anos. No centro da cidade, numa bicicleta. Todo dia, 6 horas da manhã, eu estava de pé para pegar o trem. De noite eu chegava, eu ia encontrar o Assine, a gente ia fazer aula. A gente criou o Boys Up. É só com gays. Um grupo só de gays. Né? Era eu e o Assine que a gente cuidava deles. Junto com outro coreógrafo chamado Daniel Lourenço. Isso já foi meio que um grito de liberdade na minha vida, porque tudo que eu passei, aquela homofobia toda que eu passei, pronto, agora eu tinha minha companhia só com gays, e a gente estudava pelo YouTube estilos de dança que aqui no Brasil não aconteciam ainda, o próprio Vogue não acontecia, o movimento Ballroom não acontecia, a gente está falando de 2009, 2008. E aí a gente estudava esses estilos pela internet, o wacking, o jazz funk. Era um cenário que eu não via isso. E eu queria defender o que eu sou. Eu queria defender, sim, a questão da minha linguagem enquanto artista, enquanto ser 100% livre. A gente conseguiu ter muitas experiências incríveis ali. Foi uma época muito, muito importante. Eu lembro que eu trabalhei uns 3 anos até que eu caí no colo do X-Style. Depois ele foi pro X-Style do Rodrigo Soninho. E nessa época que eu entrei pro X-Style, o mercado entrou na minha vida. Porque eu decidi largar o meu trabalho. Depois de 4 anos, eu botei na minha cabeça que eu ia viver de dança. Vou viver de dança, vai dar, nem que eu dei uma aula aqui, uma aula ali. E aí eu comecei a dar aula desses estilos que eu já estudava. Peguei o dinheiro da rescisão do trabalho, fui viajar, fui para Curitiba fazer aula, dançar no festival. Comecei a conhecer, ir para outros lugares. Eu lembro que eu fui para a festa de Curitiba de salto alto e eu parei a festa por causa disso. Porque ninguém no meio das danças urbanas tinha visto uma bicha de salto alto. Dancei no X-Style um bom tempo, assim. E aí, um belo dia, teve a oportunidade de eu entrar no Independent Street. O Luigi, desde quando eu virei coreógrafo, assim, ele sempre acompanhou o grupo. E ele é cria de uma academia. Eu lembro que uma vez ele viajou escondido pra Minas com o nosso grupo, ele dançou. Ele sempre tava tentando, de alguma forma, estar com a gente, mas não podia. Depois do Independent, foi criado um núcleo de estudo chamado Enigma. Junto com o Chaveirinho, Monique, Kleber, Leonan e várias outras pessoas daqui de Caxias. Todo mundo era coreógrafo, né? Os bailarinos eram coreógrafos. A gente ensaiava na praça de Duque de Caxias, lá no Raul Cortez, ali naquele meio. Eu tive algumas oportunidades de ir pra Curitiba, de ir pra Minas. Tudo isso com dança urbana, no novo. E isso tudo graças a, assim, a cabeça de Chaveirinho, Alexandre e Monique, que sempre foram à frente do nosso tempo, sabe? Falei, pai, não quero mais trabalhar lá. Ele, mas aí você vai fazer o quê? Falei, não sei, eu vou dar o meu jeito. Comecei a ganhar várias batalhas no Rio de Janeiro, praticamente eu ganhava todas as batalhas do Rio de Janeiro eu ganhava, de hip hop. E aí, a partir disso, eu ganhei a batalha chamada Arena Híbrida. Eu nem sabia que era uma companhia. E lá o diretor gostou muito
Os meus movimentos na batalha e tudo mais. Ele falou que ia ter uma audição e tal. Na época, o meu sonho era entrar numa companhia de dança também. Porque eu sabia que entrando numa companhia de dança, eu poderia viajar, conhecer o Brasil e fora do Brasil. E aí foi onde eu larguei o montador de andaime, né? De carregar e descarregar caminhão, e fui fazer essa audição. Consegui entrar na companhia ainda. Tinha um salário, né? Então era tudo que eu queria, viver da dança. Mas quando eu larguei o meu trabalho, eu fiquei 3 meses na merda e eu recebi uma ligação do Michael Ramos dizendo que ele tava precisando de um bailarino stand pra trabalhar lá com a Lorena Simpson. E aí foi, não parei mais. Eu lembro que quando eu entrei pra esse trabalho, eu recebi dinheiro pra ensaiar. Eu não sabia que isso acontecia. Olha só, isso é muito louco. Eu não sabia que eu ia ganhar dinheiro pra ensaiar. Então eu fiquei assim, ó. Oh, meu Deus, eu tô recebendo pra ensaiar. Nossa, eu lembro que eu voltei pra casa muito feliz porque a minha avó tinha quebrado o porquinho dela pra me dar o dinheiro da passagem. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria entrar pra Escola Estadual de Teatro Martins Pena. Fiz toda a inscrição, fiz lá todos os trâmites, fiz o THE, que era o teste de habilidades específicas. Passei. Lá eu tinha aula de música, eu tinha aula de atuação pra câmera, eu tinha várias aulas que eu queria, que eu almejava. E aí chegou um momento da minha vida que eu fui fazer teatro e musical. E essa fase foi uma fase mais difícil, assim, porque eu saí de uma parada que era, tipo, totalmente só corpo pra ir dançar, cantar e atuar. Eu fiz o High School Musical, eu era o Chad do High School Musical. É ruim você ouvir, pô, cara, você não tá dançando bem isso. Aí eu tinha que voltar pra poder correr atrás, porque atuar, dançar e cantar é muito difícil tudo ao mesmo tempo, sabe? E ainda em inglês, que na época era o High School Musical, né? Foi uma época, tipo assim, de muita dedicação, de mais dedicação possível. Surgiu a oportunidade de eu fazer meu primeiro show dançando como artista. Sempre a dança e o teatro sempre estiveram muito presentes, assim. E aí chegou nessa fase que eu tive que escolher. Eu escolhi a dança. Entrei na Tanamara, fiz alguns shows. Foi a primeira vez que eu viajei de jatinho. Então, assim, eu já tava colhendo os frutos de todos os anos que eu tinha aprendido. E aí, depois disso, eu entrei pra Anitta, convite da Arielle. Na época, foi o primeiro show grande dela, então isso foi muito marcante. Todos os meus meninos dançaram com ela nesse dia. Foi uma porta que foi aberta ali, com certeza, principalmente para a comunidade LGBT e para o mercado, porque nenhum artista antes tinha colocado 20 bichas periféricas com esse par todo que a gente tinha em cima do palco. Então esse show foi muito marcante. Dali eu não parei mais, eu trabalho com ela até hoje, já tem 11 anos. Eu consegui entrar na companhia, onde eu trabalhei 8 ou 7 anos da minha vida, não lembro muito ao certo. Lá foi onde eu peguei o meu primeiro espetáculo cru. É onde a gente teve a oportunidade de fazer uma cocriação com um coreógrafo lá da França. E lá eu tinha essa direção, que era da Aline Teixeira e do Renato Cruz. E a gente fez vários espetáculos. Ele abordava vários assuntos e tinha texto também. Estreamos lá, viemos pro Brasil, estreamos esses espetáculos e ganhamos o prêmio. Foi um espetáculo premiado pelo jornal O Globo. Saiu em vários jornais aqui no Rio de Janeiro. A gente teve uma temporada no Sesc de Copacabana. Cara, foi lindo. E aí foi uma época que me pegou muito, assim, porque com 17 anos veio a notícia de que meu pai tinha falecido. E aí foi a maior dificuldade, assim, sem mais. Entendendo a sociedade que a gente tem hoje, tendo o pai que eu tinha, com o apoio que ele me dava, com a força que ele me passava, com o brilho no olhar que ele tinha pra ir me ver na apresentação, pra ir poder estar ali me prestigiando, é uma parada de gratidão, assim. Mas é uma saudade gigantesca. E eu decido por mim mesmo ficar com as melhores memórias possíveis. E com essas memórias de apoio, sabe, assim. Eu tô chorando agora, mas eu sou muito feliz. Sou muito grato pela mãe que eu tenho, pelo pai que eu tive, pelo irmão, pela família, pelos meus amigos, sabe, que me deram todo o suporte, todo o abraço que eu sempre precisei. 2 coisas que ele falava pra mim, assim, que eu levo muito pra mim amanhã é outro dia, e a outra era, ele falava isso pra mim, que sempre coloque sua mão onde você alcança.
mas nunca deixe de dar uns pulinhos. Porque às vezes o negócio aqui você não alcança, mas se você fizer um esforço, você vai pegar, sabe? Mas eu tinha na minha cabeça, quando eu fizesse 18 anos, eu iria morar fora do Brasil. Comecei a pesquisar grupos de dança show, show internacional, até que um dia surgiu a oportunidade de ir pra Turquia. E aí eu falei, por que não? E a minha mãe me embarcava no meu sonho, o Chaveirinho na época, né, tava comigo também, sempre apoiando meu sonho, minha família toda. Eu fiquei, como assim? Meu Deus, que garota danada, né? E aí eu fui, não conhecia nada nem ninguém, assinei o contrato e fui morar na Turquia. Morei na Turquia por 6 meses, conheci a Turquia e a Grécia. 6 meses por aí, sabe, de muita aflição. E eu apoiando, mesmo assim, com o coração apertado, a saudade foi grande. Foi a primeira vez que eu tive contato com outras pessoas que falavam outros idiomas e sempre muito vidrada, assim, querendo aprender, sugar o máximo que eu pudesse, tanto do idioma quanto da vivência, né? E de lá pra cá eu falei, pronto, essa menina vai em qualquer lugar. Que foi, se mandou pra Turquia, ficou 6 meses lá e tudo, ela é danada, ela vai dar trabalho. Assim que eu voltei pro Brasil, né, me encasquetei de fazer o Enem. E eu queria fazer faculdade de dança. Fiz o Enem e passei. Passei pra UFRJ, entrei pra faculdade de dança, licenciatura em dança. E aí, junto com a faculdade de dança na época, assim que eu voltei da Turquia, muita coisa aconteceu, que foi a época que eu casei. Casei de véu e grinalda. Lindo, casamento dos sonhos, foi incrível. Muita gente da dança. O meu casamento, a festa do casamento foi um festival de dança. Com apresentações, entradas, batalhas, sabe? Toda essa galera que somou com a gente durante todo esse período, assim, de grupo, tava no nosso casamento. E aí, logo depois que meu pai faleceu, minha mãe falou assim, ó, aqui, ó, você vai nessa audição. Ela apareceu aqui em casa com um jornal, e no jornal tinha um negócio lá falando, ó, audição para circo nos Estados Unidos. Circo Ringling Brothers e Barnum Bailey. Somente este sábado e no domingo. Falei, não, mãe, não vou, porque se eu viajar eu não vou te deixar aqui sozinha. Ela, se você não for na audição, quem vai te botar pra fora de casa sou eu. E ficou naquela vou, não vou, eu falei, você vai. Você vai porque se amanhã você falar assim, eu não fiz isso porque minha mãe não deixou, eu não vou estar bem. Então, para mim ficar bem com toda a tristeza que eu tava, com toda a solidão que eu ia estar, mas ele tinha que ir, porque eu queria que ele passasse por esse processo. Eu perdi o sábado da audição, então eu só fui no domingo. As pessoas que fizeram a audição no sábado voltaram no domingo pro callback. 177 pessoas. Fui indo de etapa em etapa. Passei nessa audição pra ir pro circo nos Estados Unidos. Cheguei, dei a notícia pra minha mãe, foi uma felicidade, foi tudo incrível, foi maneiro. Ainda com o coração assim meio doído. Sem sequer falar inglês, que eu fiquei doidinha. Como é que esse menino vai para os Estados Unidos sem falar inglês? Eu falava pra mim mesmo que a primeira vez que eu fosse pros Estados Unidos, não ia ser eu pagando a viagem. Eu ia ter a oportunidade de ir pra lá, pros Estados Unidos e trabalhar lá. E foi isso que aconteceu. Pra você ter ideia, acho que foi a primeira vez que eu paguei passagem de avião foi esse ano. O restante eu andei, nunca achava dinheiro de passagem com hotel, alimentação, porque a arte me proporcionava isso. Eu ia andar de avião, participar de grandes eventos, estar em hotel, café da manhã de hotel, coisa que, assim, maravilhoso vivenciar, e a arte foi me proporcionando. Sair do Brasil com a dança. Lá eu fui morar num trem, tá? Onde o meu quarto era exatamente desse tamanho, que era isso que eu conseguia fazer lá. E fui para os Estados Unidos, onde a cada semana eu estava numa cidade diferente fazendo um show de circo. O coreógrafo do circo foi o Kevin Wills, que era o coreógrafo da Britney Spears. Quando você menos espera, o cara vai e te chama para ser assistente no workshop dele em Las Vegas. Então assim, se isso não é uma conquista, para onde eu vim, da onde eu vim, para onde eu fui, como eu cheguei, é uma coisa gigantesca. Morei 2 anos e meio lá. Foi uma vivência gigantesca, assim. E aí, resolvi voltar pro Brasil. Porque os pessoal ficavam assim, você é maluca. Você que tá vendo a novela, não? Você é doida, vamos sequestrar ele. Ele não vai voltar nunca mais.
Mas eu falei, não vai acontecer com ele, não, duvido. Ele é safo, ele vai saber se safar. Ele é esperto. E foi. Eu dei uma saturada mental quando eu entendi que pro circo, vir aqui no Brasil, pegar bailarinos daqui, é uma mão de obra barata. Tinha pessoas que estavam no circo, essa pessoa ganhava 5 vezes mais do que eu. Aí a minha cabeça começou a ficar maluca. Escravidão, filho. 500 anos atrás, não tem como. Que foi a partir daí que eu fui criar minha consciência racial. O Moto Sem Circo foi onde a gente viajou no Brasil, né? Foi as primeiras viagens minhas na companhia no Brasil. A gente viajou no Nordeste, tinha lugares no Sul, aqui em alguns estados do Sudeste. Primeira viagem que eu tive internacional, que foi em Alemanha, né? Munique, né? A gente ficou lá no período de 15 dias criando o espetáculo lá. Depois dessa viagem de Munique, a gente fez a viagem pra França. Fora outros países também, tipo Bélgica, esses lugares assim da Europa, né? Eu tive a oportunidade também de ir pra França. Aí depois da França, a gente foi pro Equador. E depois a gente foi conhecer Paris. Que aí sim, eu conheci a torre. Tipo assim, aqui tá a torre, né? Eu passei e virei. Eu comecei a chorar que nem criança. Porque eu vi minha trajetória toda. E aí eu lembro do Renato falando, isso é seu, parabéns, isso é seu, isso é uma conquista sua e tal. E lá eu senti essa emoção de tipo assim, cara, isso é meu, eu conquistei por eu ter lutado por mim. Também foi muito maneiro, que lá tava o Gel, que é aqui de Caxias também, tava morando lá, tinha um projeto lá legal. E aí eu encontrei ele lá, foi, muito maneiro, porque ele já me conhecia, porque eu treinei na Urbanos na época. Até que o Gel foi lá pra fora e trouxe esse material. Vocês estão fazendo a break e vocês a partir de agora vão treinar 8 horas por dia, porque só assim vocês vão ficar muito bom. E eu treinei. Dali começa realmente a minha história dentro da Urbanos, né? Que até hoje, hoje se tornou a Federação Estadual de Break, mas a Urbanos tem mais de 20 anos aí de estrada. Em 2006 eu sou convidado para dar uma aula dentro de uma ONG, dentro de uma comunidade em Duque de Caxias, né, chamada Porte 8. Eu ali acabei me descobrindo. Eu peguei a minha verdadeira identidade, que era aplicar ensino, era ensinar o que era dança. E aí eu acabei me identificando que o meu papel era transformar. Aí nisso a gente recebia em cheque na companhia. Então a gente tinha que trocar esse cheque no banco, tá ligado? Aí foi eu e meus amigos da companhia no banco. A gente entrou no banco, passou pelo detector de metais, tudo. E tô lá, pegando uma senha, sentado assim do jeito que eu tô, esperando. O banco ligou pra polícia, falando que a gente era suspeito. Nisso, entrou os policiais na agência e mandou a gente levantar com a mão pro alto e mostrar, né, assim, a blusa, se tinha alguma coisa e tal. A gente não entendendo, foi assim, tipo, mas por que isso tudo? Porque o banco ligou falando que vocês eram suspeitos e tal. Cara, isso ali acabou comigo, tá ligado? Acabou com o meu dia. Foi no dia seguinte. Eu tinha chegado no Brasil, no dia seguinte a gente foi descontar o cheque. Primeira vez que eu sofri racismo, assim, na minha cara. E aí eu comecei a entender um mundo diferente, né? Pouco depois sou convidado para fazer parte da Zulu Nation, né? A Zulu Nation, para quem não conhece, é a instituição organizadora do hip hop no mundo, né? Criada por África Bambata. Ela é difusora da cultura hip hop. E quando eu entro na Zulu, eu entendo o tamanho da potência que eu já era, né? E eu falo, caraca, a Zulu me viu e, ganhei pra mim na época, ganhei um troféu, né? Muitos outros trabalhos foram oportunizados pelo Fly. Eu consegui os meus primeiros trabalhos na televisão. Batalha no Salto, programa da TV Xuxa na época.
Eu fui convidado para ser jurado em todas as edições. A Tatiana Nazário, que já era minha amiga de grupo, falou: Monique, vai ter um concurso de dança chamado Batalha no Salto. E a modalidade é estileto. Nessa época, o boom do estileto, do Rios Class, aqui no Brasil, tava assim, ó, entrando em erupção. E ela falou: pô, bora, é um trio. Eu, você e vamos botar mais uma pessoa. E aí, eu lembrei da Jaqueline Monteiro. Eu conheci a Jaqueline com 15 anos também, no filme Maré, Nossa História de Amor. E eu falei: cara, vamos chamar a Jaque. Aí ficou Melaninas. Era pra ser vários nomes, mas acabou ficando Melaninas. E era o grupo das 3 pretinhas baixinhas de Duque de Caxias. Foi o nome que pegou, assim, já foi o nome queridinho lá da competição, foi um nome forte. Vamos coreografar, vamos montar as coisas, Chaveirinho somando com a gente, o Edmund. As 3 montavam coreografia e eu estudava dando uns palpites, assim. Já ensaiamos no lugar que teve tiroteio, já ensaiamos debaixo de chuva. Aí chegou na final, ganharam a competição. A gente não imaginava que ia ganhar de verdade, porque a gente competiu contra o Brasil todo. Eu lembro que na semifinal, assim, quando já foi se aproximando mais perto da final, a plateia gritava o nosso nome. E dava pra sentir que a galera tava torcendo pro Trio Melaninas. Mais de 50 bailarinas, porque eram divididos em trios, então eram muitos trios. Passava de 50. Pra mim, foi incrível porque eu conheci muitas meninas extremamente talentosas. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tô do lado de uma bailarina da Beyoncé, porque a Kimberly Watts, na época, foi convidada para ser uma das juradas. Ali também tive a oportunidade de conhecer outras artistas incríveis. Marielle Macedo, que é a coreógrafa da Anitta, o Aline Azevedo, Gi Sambate, o Assine, ele foi o nosso jurado na final, Band Brito, pessoas que eu admirava e tava ali competindo com a gente. Foi uma energia incrível. Nessa época eu já era casado com a Monique é minha sócia. Nessa época a gente já tava juntando dinheiro pra abrir um estúdio de dança. Então a gente já tava começando a juntar dinheiro com alguns trabalhos que tava fazendo, dava aula, até que veio esse dinheiro da Xuxa, né? Com o valor do prêmio, a gente juntou as duas coisas e montamos o MX Estúdio de Dança, que é M de Monique e X de Chaveirinho. Foi ali no centro de Caxias, né? Ali num prédio, alugamos uma sala, fizemos nosso primeiro estúdio. E eu me vi no lugar de liderança, mas eu digo que essa liderança, ela veio também acontecendo de forma orgânica, sabe? O objetivo primeiro do estúdio era passar adiante o amor que a gente tinha com a dança. Passou-se a época, passou-se os anos, e aí eu engravidei. Em 2015 eu tive o Enzo. O Enzo é o amor da minha vida, o amor das nossas vidas. Ele é tudo. Tá aí, dança também. Hoje em dia ele tá com 8 anos. O meu retorno na dança, eu entrei pro balé do Nego do Borel. Então, eu voltei pra dança show, voltei pra performance, fiquei ali com ele por um bom tempo. E eu senti uma certa dificuldade, assim, depois que eu engravidei. Era se visto com outro olhar quem acabava de ter filho. Parecia que eu tinha ficado inválida, sabe, pra dança. Então, as pessoas não... Parecia que eu optei por ter filho, logo eu optei por parar de dançar. Abrimos uma segunda sala, num andar de cima, um pouquinho maior. Começou a pensar, não, vamos aumentar isso aí. Fomos para uma casa comercial e aí conseguimos ter 3 salas. Depois de um tempo, o dono precisou do espaço e embaixo tinha uma loja. Voltamos a ter uma sala só. Começamos a procurar um espaço. Quando íamos fechar com o espaço, veio a pandemia. Então a gente deu uma segurada, fomos pro online. Conseguimos manter na pandemia com alguns alunos. Passou a pandemia, depois de um tempo, conseguimos o espaço atual do estúdio. Um estúdio grande, direção, lounge, sala de jogos, 3 salas. Hoje estamos com uma sede Parque Duque, na Brigadeiro. Surgiu a oportunidade, há 6 anos atrás também, de ter um espaço próprio. E aí é outra coisa que eu nunca me imaginei como dono de estúdio. Hoje em dia eu tenho o Art Studio Rio, que fica aqui no Rio de Janeiro, junto com a minha sócia, Rafaela Mafazoni. O Cypher Kid é um projeto que ele foi feito para minhas filhas, né? Minha filha, ela dança desde os 3 anos de idade e nunca teve um cenário para criança. Batalha só com adulto, sempre batalhou com adulto. E eu sempre conversei, você não vai ganhar, então ela só queria só estar dançando. Eu falei, vamos criar uma crew pra você treinar.
tratando dela, trouxe as amigas delas. E aí foi muito bacana, porque uma outra bandeira se nasce, né? O espaço feminino. Não se tinha muita menina, não se tinha muita big girl. Hoje isso ficou um pouco mais forte por causa do break nas Olimpíadas, do processo esportivo, que é obrigatório. E elas começaram a ficar ferinhas, né? Começaram a ser as únicas dentro do cenário. E eu fazia questão de levar para todos os campeonatos. Ano passado elas participaram do Mundial Estudantil, né? Tiraram medalha, foram medalhistas de bronze. E esse ano tem a promessa novamente de sair do país, né? Será a primeira viagem internacional delas. É muito gratificante para dentro de toda essa minha história, de toda essa construção. Gosto muito de trabalhar como direção coreográfica, né? Eu falo que a direção coreográfica é um olhar no todo. Tatiana Nazari, ela me convidou para ser assistente coreográfico da Isa no Prêmio Multishow. Quando foi ver, Isa. Aí eu tive a oportunidade de entrar no balé da Isa. Foram 3 anos consecutivos, 2019, 20 e 21. E recebi uma ligação no dia do meu aniversário pra participar de um show da cantora Isa. Então foi tudo acontecendo assim, sabe? E aí é onde ela gostou de mim. Atualmente eu sou do balé da cantora Isa. Tô lá desde 2019, ali, um pouquinho antes da pandemia. Conheci outros lugares no Brasil, só que com uma outra pegada. Não era uma pegada de companhia, era uma pegada de entretenimento, de palcos, sabe? Que dá uma adrenalina diferente. Depois do Prêmio Multishow, a Tati me chamou pra assistir também como coreógrafo no Detal, com a Isa, no GP Week e no palco do Rock in Rio. Foram experiências também incríveis, assim, de estar com uma grande artista que representa muito aqui no Brasil. Na época que eu voltei da Turquia, que eu participei do concurso Batalha no Salto, eu conheci o Fly, que ele era o coreógrafo da Xuxa na época. Eu conheci ele em intermédio do Chaveirinho, que já fazia trabalhos com ele, né? Que conheceu ele lá atrás, na adolescência. Outras portas se abriram, fiz outros trabalhos lá dentro da Globo, fiz participações em Malhação, participação em programas, assim, pontuais. Fiz Turma do Didi, fiz alguns trabalhos, assim, bem bacanas dentro da Globo. E junto com isso, as pessoas foram me vendo. Então, tipo, vira e mexe. Trabalho na Globo, aparecia. Vira e mexe, uma viagem, sei lá, pra fazer um negócio ali. Eu comecei a fazer muitos clipes. E isso pra mim era muito grandioso, porque eu só tinha visto isso na MTV. A gente fez um trabalho da campanha da Trident, trabalhos no Rock in Rio, um trabalho da campanha da Vivo, lá no Maracanã. Participei do programa da Xuxa, Xuxa de Verão. Eu dançava na abertura do programa. Participei de um outro concurso dentro do programa TV Xuxa, que era um grupo de competição de danças urbanas. Tive a oportunidade de fazer um show, que esse show é inesquecível, que é o Natal Mágico da Xuxa. Nesse show eu tive contato, assim, de ser bailarina da Xuxa, né? Uma paquita. A dança me tornou um artista melhor, porque eu era mais fechado nessas questões de arte, né? De figurino, de o que eu vou dançar, né? Eu acho que as danças urbanas fazem muito isso, né? Deixa você um pouco mais rígido. Porque no Amor e Sexo eu achei que eu ia dançar só danças urbanas, não. Eu tinha que dançar tango, tinha que sambar. E pra mim isso ali foi uma porrada de workshop pra mim, no trabalho, né? Onde o meu forte era danças urbanas. E quando tinha danças urbanas, outras pessoas tinham dificuldade porque também não era danças urbanas. E tudo certo. E aí tinha um episódio do programa que se chamava B-Show. E os bailarinos tinham que se vestir como drag. Então foi uma outra aprovação minha. E eu fui quebrando esses estereótipos mesmo, tá ligado? Eu aprendi a ser um artista, um profissional, né? Quando você fala que é um profissional da dança, não é só o que você gosta de fazer, é o que o trabalho te propõe. Você nunca vai dançar sempre o que você de fato gosta. Eu dancei com algumas cantoras. Trabalhei com a Anitta, depois eu trabalhei com a MC Poca, que na época era Pocahontas. Eu me encontrei com a Balesca Popozuda em 2014. Comecei a dançar no novo projeto dela, de carreira solo. A Juliana Donato foi chamada para ser coreógrafa e convidou algumas pessoas, eu fui uma delas. E permaneci até hoje. Meu primeiro show internacional foi muito marcante, eu lembro que eu chorei igual uma criança. Foi no Rock in Rio Lisboa, em 2018. Réveillon de Copacabana, foi assim, um dia que eu chorei e me emocionei muito. Porque eu sempre tive um sonho de estar ali. O Coachella,
que foi muito especial também. Coachella foi tipo, eu virava na esquina, chorava. Virava na outra esquina, meu Deus, eu tô em Los Angeles. E o intercâmbio com os bailarinos internacionais. O VMA, do ano passado. Subi em cima do palco do VMA, uma premiação que eu cresci assistindo, que sempre foi realmente o meu sonho. Foi mágico, assim. Nunca imaginei, assim, que eu ia conseguir. Rock in Rio Lisboa também, em 2022, foi marcante. E em Londres, Royal Albert Hall, o nome do teatro, que a gente fez o show lá em 2018 também. O Prêmio Multishow, 2016, me marcou muito também, foi no dia do meu aniversário. Saudoso, MC Marcinho, um cara que eu curti muito, tive a oportunidade de, depois de tantos anos, abrir show dele, que foi maravilhoso pra mim. Olha, o Dimas tá velho, o Dimas tá ultrapassado, mas daqui a pouco você viu o Dimas aonde? Lá na Itália, né? Lá na Europa, né? Foi a dança que me levou. E tudo isso começou na dança de rua. Tive a oportunidade de dançar no DVD da Anitta, participei da audição, passei na audição, eu participei do Tour da Taça da Copa do Mundo. Aqui no Brasil, teve um elenco de dançarinos que fez uma turnê para todos os estados do Brasil, levando a taça. Eu era a única mulher do grupo de, 5, 6 homens de dançarinos. Então eu viajei por 36 dias, eu visitei os 27 estados brasileiros. Esse evento foi surreal, assim. Já fiz trabalhos com a Isa, Valesca Popozuda, MC Zack, clipes, participações, novelas, programas de TV, enfim. Tive a oportunidade de fazer meu primeiro show da virada, que foi o show do Réveillon de Copacabana. E aí surgiu a audição do DVD da então Ludmilla. E aí fiquei 5 anos nesse elenco, participei do DVD. Shows com outros artistas. Fiz o DVD da Ludmilla, o Hello Mundo, que é uma parada no YouTube, que é uma parada gigantesca, que me deu um grande nome, que me deu um grande peso. Em 2022, eu decidi tentar novos ares. Sim, tive a oportunidade de virar coreógrafo de alguns artistas, como WC no Beat, Rai Piranhas. Eu já gravei diversos clipes com, Léo Santana, Ludmilla, própria Isa, mas quem? Cláudia Leite, festivais, Rock in Rio. Tive a oportunidade de ser principal de um espetáculo que a gente fazia no Rock in Rio, da Pepsi, fora dançar nos palcos que tinha, com os artistas, Detal. Já dancei em Rock in Rio, já dancei em abertura das Olimpíadas, que ela foi emocionante. Eu lembro que assim, foi um processo de ensaio com a Débora Cole, que o Ursão foi assistente coreográfico, grande amigão meu. Cara, foi uma experiência que marca até hoje. Rock in Rio, por 3 anos consecutivos, tinha o palco Street Dance, né? Onde que nós dançarinos artistas era o artista principal do palco. Participei de 2015, 2017, 2019 no Rock in Rio. Também liderado pelo Ursão. Olimpíadas eu fiz. Da Copa também, eu fiz a abertura das Copas. E foi a audição para dançar com a cantora Vanessa Camargo. Participei da audição e passei na audição. Já tem 2 anos que eu sou dançarina dessa artista. No meio desse caminho, eu tive a oportunidade de participar de um evento muito grandioso chamado The Town. E a cantora, nada mais, nada menos do que a cantora Glória Groove, me chamou para poder fazer parte do elenco do show pontual do The Town. Fiz o show do The Town. Ok, fui contratada para esse show. Passado alguns dias, algumas semanas, a coreógrafa entrou em contato comigo falando: olha, Monique, a artista gostou de você e perguntou se você não quer ser do elenco de estrada. E aí eu, meu Deus, tá, eu quero, aceito. Como eu vou dizer não pra Glória Groove? E aí, hoje em dia, atualmente eu faço parte do balé da cantora Glória Groove e faço parte do balé da cantora Vanessa Camargo. Pude ser agora, recentemente, coreógrafo da cantora Vanessa Camargo. Montei algumas coreografias para o novo show dela. Sei que momentos vão passando, então são trabalhos, são ciclos, né? Um dos palcos memoráveis pra mim foi o Lollapalooza, de fazer com a Isa. O primeiro Rock in Rio, Sunset, que ela fez, eu tava lá. Depois a gente fez Palco Mundo, sabe? E vários outros festivais grandes que eu nem sabia que existia. Então, chegar, tipo, por exemplo, no palco de um Rock in Rio da vida, olhar pro lado e ver essa galera contigo,
Sei lá, mano, é tipo assim, aquele lugar, mano, eu acertei em tudo que eu escolhi. Eu tô cercado pelos melhores. E aí foi um período muito legal, até que surgiu de a gente sair do Brasil com a Isa. A gente fez Rock in Rio Lisboa, né? Que é um palco Sunset de lá, né? Depois dessa viagem internacional com a Isa de Lisboa, a gente foi pra Angola. Que era uma parada que nunca... Um sonho que eu nunca tinha ido na minha cabeça, né? Quando eu pisei lá nesse continente africano, eu sentia coisas também que eu nunca tinha sentido na vida, né? Lugar de pertencimento, né? Tipo assim, cara... E a última viagem que eu fiz, que eu conto praticamente pra essa galera, que foi uma conquista também profissional, foi pra Índia. Eu dancei com o Dan Mendes também, que é de Duque de Caxias. Ele é um comediante daqui de Caxias, onde agora ele é um influenciador gigante, tem 1 milhão de inscritos. Então ele também quis voltar nesse lugar pra fazer um show dele com pessoas de Caxias. E é muito importante isso pra gente, sabe? Um período de... a gente voltar, né, às origens e tal. A gente, querendo ou não, a gente é de Caxias, a gente tem um sentimento por aqui, né? E tem esse reconhecimento de, caraca, esse artista aqui é de Caxias e tal. Maneiro. E as pessoas veem isso, tipo assim, caraca, olha onde ele tá, legal. E essa nova geração que tá se formando agora, e, tipo assim, também eu posso chegar lá, nesse lugar. Hoje em dia eu tô mais escondido, a nova geração não me conhece, mas... eu acho que eu escolhi isso também porque eu quero muito que o estúdio cresça, vai pra outros níveis. Porque eu descobri que é mais visível essa transformação que o estúdio proporciona para as pessoas, não só alunos. Ver familiares que não apoiavam a dança, ver o aluno lá brilhando no palco e começando a mudar esse olhar. O que eu senti na época, tanto da Andresa, da Fabrila, do Peterson, quanto do Chaveiro, da Monique, do Leandro Leal, foram a ideia, tipo, deles fazerem pelos outros o que não fizeram por eles. Esses caras aprenderam tudo que eles aprenderam sozinhos. Ninguém pegou na mão e falou assim, ó, vem cá, isso aqui é Bart Simpson. Não, mano. A gente ficava igual um maluco querendo acesso pra pesquisar. E os caras fizeram isso por mim. Como é que eu vou negar isso pra uma pessoa que tá chegando agora? E você entender que você era responsável e referência para essas crianças, para mim, isso foi o maior gás. Então, hoje, realizar isso, saber que isso é possível, isso é basicamente um legado que nós, bailarinos dessa geração, que lutamos muito e vivemos em prol disso, deixamos para essas gerações de agora, que agora você com 20 aninhos, você já tem mercado, né? Você já consegue trabalho fácil. Na nossa época não tinha, então é muito gratificante isso. A gente começou a desenvolver eventos, tanto como festivais de dança, espetáculos, shows, eventos internos. Então a gente começou realmente a trabalhar nesse lado de produtor, de produzir eventos. Então, se eu prestar atenção no que eu impactei, o que eu impacto até hoje, tá sendo impactado ainda. Trabalho de vocês, pô. Você começou comigo, tinha 7 anos. Chaveiro tinha 11 para 12. Olha onde vocês estão hoje. Isso aqui pra mim é referência, pô. Vocês estão sendo referência pra outras pessoas. Que outras pessoas vão ser referência pra outras pessoas. E depois de quase 30 anos, a gente se sente coisas assim muito latentes. Quando você fecha os olhos assim, fala assim, cara, eu tô trabalhando, sou privilegiado por estar fazendo ainda o que eu amo, conseguir sobreviver, conseguir honrar os meus compromissos da vida adulta através somente do meu trabalho. E aí eu vejo como a arte mudou a minha vida, que o meu início foi do projeto social. E a partir daí eu comecei a focar muito em projeto social, porque eu entendo que o projeto criou caminhos, criou pontes para mim, e eu identifico e sei que esse projeto pode criar pontes para outras pessoas. Então eu consigo enxergar, né, o Alexandre Soares da periferia e hoje em dia um empresário casado com um filho lindo chamado Enzo Muriel, com uma família linda, Monique, minha esposa, minha sócia. Sim, enfim, cada coisa comigo. A gente fala, vamos por esse caminho? Vamos. E aí um dando apoio pro outro. Atualmente eu sou, né, empresária do ramo da dança e dançarina. Muito disso se deve à minha família, que sempre me apoiou. Eu nunca me vi
liderando. Se eu fosse escolher, eu nunca escolheria uma posição de líder. Mas eu acho que o destino foi me empurrando. Teve até uma época que eu achava que eu tive sorte, assim, eu tive sorte por entrar na televisão cedo, eu tive sorte por conhecer. E aí eu comecei a entender que não foi sorte, eu só estava fazendo as coisas certas, mesmo não tendo essa consciência, mas eu estava fazendo um network que é muito importante. Então assim, eu não estava na televisão porque eu era o melhor dançarino. Eu estava na televisão porque eu conheci novas pessoas, cultivei novas amizades. Lógico, não tirando mérito também, que eu tive que correr atrás, tive que estudar, tive que aprender novas coisas. E essas conexões que eu fui criando, hoje em dia eu consigo enxergar. Que eu conheci um que me levou para outro, que aí eu conheci mais dois, que esses dois me levou para um teste que eu conheci. Então é muito ação, tipo, é fazer acontecer. Caxias sempre foi o berço de grandes artistas. Caxias realmente é um celeiro de talentos. Tem muita gente que pulsa arte, que pulsa dança e que só falta uma oportunidade. Pensa em grandes artistas pop hoje nacional. Temos dançarinos de Caxias compondo balé ou coreografando. Foi através de um projeto que eu consegui ter contato com as danças acadêmicas que minha corporeidade, minha vida mudou. O acesso à cultura é muito importante, tanto em dança, tanto em teatro, comédia, né? Começou a precisar de autorização para dançar na praça, começou a precisar de autorização para dançar no centro esporte. Muitas das vezes era difícil ter o acesso à autorização e com isso foi criando dificuldade para o grupo se manter. Temos poucos eventos voltados para as danças urbanas. Por isso que muitos artistas, muitas pessoas que pulsam arte acabam indo para outros caminhos porque realmente não tem uma oportunidade aqui dentro do município. Por exemplo, quando eu tinha um grupo, eu me deslocava para Curitiba, que era um dos grandes eventos que tinha, que é o Festival Internacional de Hip Hop, porque realmente o grupo saía de lá transformado, porque vivenciava danças urbanas nesse evento. E é o que eu sinto falta hoje em dia, principalmente na Baixada Fluminense. E eu sinto que falta um apoio da estrutura política de Caxias mesmo, de um olhar de eventos para dança, de eventos para arte e cultura, cursos, oficinas, workshops. Mostras de dança, que hoje em dia são raras. Duque de Caxias, só temos um equipamento cultural, é vergonhoso. Só temos o Teatro Raul Cortez. O Raul Cortez foi o primeiro lugar onde eu tive a primeira batalha de dança. Foi o primeiro lugar onde minha mãe me viu dançando. Olha como foi importante pra mim. Temos o Armando Melo, né, que é um teatro mais direcionado para cursos. Não temos uma casa de cultura. Acho que deveriam ter mais. Espaços públicos, teatros. Um espaço onde tem dança, tem teatro. Investimentos, sabe? Em salas de ensaio. Imagina um centro coreográfico na Baixada Fluminense ou em Duque de Caxias. Acho que todo município deveria ter um centro coreográfico igual tem no estado do Rio de Janeiro. Tem que sempre haver mais e mais e mais. Tem que ter. Coisas que a gente infelizmente não tem. E que se a gente não corre muito atrás, a gente não consegue elevar, sabe, a nossa potência. As danças urbanas estão no auge hoje em dia. Hip hop dance, funk, todas as danças que vêm da favela, do gueto, que não precisa de uma academia para você criar essa pulsação, que precisa de uma praça, que precisa de um local coberto, que você possa reunir uma galera para trocar e criar cultura. Antes da pandemia não se falava em fomento, não se falava em fundo, não se falava em financiamento, não se falava de edital, não se falava de nada. A gente passou por um período de pandemia onde a arte salvou muita coisa, sabia? Você via live de casa, de artistas cantando, e salvou muita galera de doença, depressão e tudo mais, né? Se fala um pouco melhor após pandemia, né? Com as leis que nasceram. Eu tenho medo da nova geração se perder por falta de eventos para estimular, para movimentar, para divulgar essa cultura. Já que muitos dos moradores aqui de Caxias não têm condições de ter esse acesso, de buscar esse acesso e ir para outra cidade, que tenha mais política pública de trazer outros artistas aqui, trazer outros mestres para lapidar esses artistas e dar essa oportunidade. Eu e minha esposa vamos movimentando a cultura da cidade, independente de meio público, então a gente vai movimentando por amor. Porque a área do que eu venho foi uma área importante para mim e eu sei que é uma cena importante para a construção de novos artistas dançarinos caxienses. E meu propósito muito é criar pontes, assim como criaram pontes para mim.
Se eu encontrasse a Monique de lá de trás, hoje em dia, eu iria só falar pra ela que é isso. Continua, vai, você vai conseguir, você vai encontrar pessoas incríveis na sua jornada, você é muito talentosa, vai ter momentos que você vai desacreditar de você, mas se olha no espelho, levanta a cabeça, cola com pessoas que querem o seu bem, que enxergam essa potência que você é. Vai fundo, é isso que você ama fazer, é isso que você quer fazer. Eu acho que eu teria a mesma reação dos meus pais. Eu acho que eu seria como eles, entregando tudo que eles entregaram pra me colocar onde eu tô, sabe, assim. Eu diria pra ele, não dá ouvido às pessoas. Abre o olho com algumas pessoas que estão do seu lado. Que algumas pessoas não estão do seu lado pra fazer seu trabalho crescer, só pra usufruir do seu trabalho. Mas segue a sua intuição, segue a sua cabeça, segue reto, vai. Não deixa o que falarem de você te abalar. Saiba filtrar o que é construtivo e o que não é construtivo. Bicha, joga fora, esquece. Não bota no seu coração o que você não é, porque você é um garoto muito especial, muito esperto, você tem muito fogo nos olhos e você vai conseguir chegar lá. Porque quando muitos não acreditavam em você, você encarou e você foi. Quando muitos chamavam de maluco, você continuou. Valeu o aprendizado de todo esse tempo. Eu não me arrependo de nada que eu fiz durante esse período. Só me orgulho mesmo da minha trajetória, de quanto a minha vida pode impactar outras pessoas. Só segue a sua vibe, segue nisso que você tá fazendo e que você quer. Não mudaria nada. Continua sendo essa ovelha negra, uma pessoa que não deixa a influência de fora entrar e interferir no que você acha que faz sentido pra você, né? O que você acha que vai dar certo. Vai mesmo, é isso que tu quer, vai fundo, você é bonito, você é bom, você é lindo, você pode sim. Cara, tu não pode desistir, não. Obrigado por você ter existido. Continua, que vai vir alguém aí mais à frente. O meu recado, ele é constante. Acredito que, primeiro de tudo, é você ser humilde. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fiz uma das minhas faculdades de História, isso jamais saiu da minha cabeça, é ter humildade perante o saber. Respeite-se. Respeite os seus limites. Respeite até onde o seu corpo pode ir. A dança é amor, né? Não tem como correr disso. Se você não faz qualquer coisa na sua vida com amor, não adianta, que não vai dar certo. Dá o seu melhor a todo momento. Essa área da dança não é uma área fácil, mas ser um grande médico também não é fácil, ser um grande advogado também não é fácil. Nada é fácil. Se fosse fácil, não tem graça. Independente do problema, tudo é possível. Acredita, vai na sua, não desiste. Cola com quem vai somar com você, porque muita gente está do lado, mas não vai somar contigo, então tente filtrar. Segue fazendo a sua aula, não olha pra trás, não olha pra quem tá... Ah, mas o meu colega já tá não sei aonde, não sei quem já tá não sei aonde. Vai fazendo o seu, que uma hora vai chegar a sua hora, tá ligado? E não é porque você não faz X, Y, Z que você não vai ser exímio em fazer A, B e C. E é você caçar também essa oportunidade, que hoje em dia você tem mais acesso a isso. Você tem acesso às coisas muito fáceis. Tem aula o tempo inteiro para você fazer do estilo que você gosta. Você tem escolas de danças de fácil acesso com projetos muito legais que você pode fazer. Você tem a internet, as redes sociais. A rede social tá pra ir. Você alimenta do que você quer pro seu futuro. Então, se você quer se tornar um grande dançarino, comece a seguir grandes dançarinos, comece a se cercar de pessoas que estão no ambiente que você quer estar. Tá cercado desse mesmo tipo de energia. Saber chegar, saber sair. Saber entrar nos lugares, saber abrir as portas e principalmente fechar as portas dos lugares que você conseguiu entrar, sabe? Porque dança é troca, dança é convívio. Respeito. Seja uma pessoa com uma boa energia. Muita dedicação, muita aula. Muita aula que precisa ser feita. Muita troca que precisa ser feita. Criar conexões. Criar conexões é você se permitir a fazer novas experiências, conhecer novas pessoas. Fazer um bom network. Muito silêncio e ouvir mais.
saber o momento adequado e correto para poder se impor. Fazer uma boa negociação, saber negociar. Acreditem, treinem, estudem, busquem, pratiquem. E uma coisa que eu sempre falo também para os meus alunos é ter objetivo. Tem pessoas que começam na carreira, mas não sabem o que quer. Não é fácil saber o que quer, mas começa a pensar sobre isso. O que você quer na sua carreira? Qual é o ponto que você quer chegar? O que você quer alcançar? Ter a consciência que você precisa muitas das vezes abdicar do eu para as suas metas. Há uma galera que há muito tempo, antes de mim, tá construindo isso. Tá aí, agora aproveitem e deixem o legado de vocês também. Eu desejo longevidade, como Mariah fala para as novas artistas. Alaca! Eu sei. Eu não chamo. Aqui, ó, sempre chorando. Toda E ó, aqui. olha essa. Olha essa aqui. Isso aqui foi da... Com vocês, Voz Up. Gente.